Baixe o nosso aplicativo na Play Store e pega a Rádio XYZ para todo lugar que você for. Baixe agora mesmo, Rádio XYZ. Rádio XYZ, show! Muito bom dia a todos os nossos ouvintes, espectadores aqui do nosso Direito Podcast. Você aí que está sempre nos acompanhando aqui pela Rádio XYZ, seja muito bem-vindo para mais um programa. E hoje um dia muito especial e eu não poderia deixar de fazer essa homenagem especial a todas as mulheres. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E gostaria de cumprimentar todas vocês na pessoa da minha digníssima esposa, Daniela Arantes, a minha mãe, Cedília, minha irmã Aline, as minhas filhas Isabela e a Clarinha que está vindo por aí, na pessoa das quais eu cumprimento todas as nossas ouvintes e as nossos espectadores. E cumprimento em especial também, lógico, a nossa convidada de hoje, doutora Andressa Rodrigues, que está aqui nos acompanhando. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e, primeiramente, parabéns pelo Dia da Mulher. A doutora que é conselheira da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional Goiás, conselheira fiscal da Agatra, advogada, empresária, e aí vai, né, doutora? Então, se apresente um pouco melhor. Parabéns mais uma vez pelo Dia da Mulher e... Obrigada, eu agradeço, o convite de estar aqui com tantos telespectadores e é isso, é um pouco de uma trajetória jurídica e empreendedora, né? Então eu tenho um escritório, atuo aí, tenho alguns cargos, conselheira da OAB, esses cargos que foram mencionados, e também empresária. Eu atuo hoje no direito securitário e Bacana. tenho um respaldo aí da empresa que nos oferece todo o respaldo para os clientes. Bacana. E hoje nós vamos abordar aqui um tema muito importante, é um tema que sempre os nossos ouvintes espectadores têm enviado bastante dúvidas e questionamentos, e hoje a gente vai ter o respaldo da doutora Andressa aqui para estar esclarecendo para vocês vários pontos sobre a questão da sucessão, do planejamento sucessório, dessa questão patrimonial, que muitos ouvintes sempre mandam dúvidas, e a gente está aqui para tentar esclarecer para vocês o maior número de dúvidas possíveis de vocês sobre esse tema e vários outros temas que aqui no decorrer do nosso bate-papo aqui vão surgindo e a gente vai esclarecendo. Doutora, vamos começar já entrando diretamente nessa parte aí do planejamento sucessório. Hoje, a gente estava conversando aqui nos bastidores antes de começar o programa, tem muito uma questão cultural do brasileiro, né, que esse bloqueio, essa restrição em relação a essa questão do planejamento sucessório. A doutora também presencia isso no dia a dia? Como é que tem sido isso aí na prática hoje? Presencio inclusive aquela dificuldade de a gente poder planejar para o cliente, né? Por qual motivo? Realmente é cultural. Então, hoje, se a gente olhar as estatísticas, a gente pega países de primeiro mundo, Estados Unidos, Japão, algumas regiões que a gente consta-se com 95% da população economicamente ativa, as pessoas que trabalham, né, que têm emprego, que têm uma renda ali, essas pessoas são clientes de empresas que têm direito securitário, tem produtos, tem o resguardo, tem o planejamento, tem tudo organizado, né? Desde muito novo, desde o nascimento. Hoje no Brasil, para você entender as estatísticas, a gente tem, no máximo ali, chega a 5, 6% da população economicamente ativa. Nossa, diferença grande demais, hein? Muito grande, muito grande. Então é um número muito pequeno em relação aos outros países. Mas por que isso? Essa questão cultural, nas outras escolas, na educação nos outros países, já se fala da segurança jurídica, de segurança financeira, já tem isso nas escolas. E no Brasil a gente ainda não vê muito isso, né? Algumas escolas... Praticamente zero, né? Praticamente zero. Então você vai se atentar quando lá na frente, infelizmente, a hora chega, que seja um acidente, que seja a perda dos pais, dos avós, a gente começa a ter aquele primeiro contato e impacto financeiro de, nossa, tem patrimônio e você tem que pagar, ou mesmo que tenha poucos patrimônio, uma casa que seja, a gente sabe que tem que tributar e tem que fazer um inventário. Então, o custo do advogado, tem o custo do advogado, tem o custo cartorário, e precisa do advogado para inventariar. Tem o imposto, então são tantos custos que você fala assim, meu Deus, agora eu estou até devendo. Né? E essa história... Hora que pega o patrimônio, que vai dividir para todo mundo, não sobra nada para ninguém. E quantas pessoas, né, infelizmente,
tem a perda e ficam filhos menores, e filhos menores a ação é judicial, então acaba tendo um longo prazo do processo e vai carregando aquilo ali por anos e anos, aquele inventário. Isso. E como é que a família sobrevive nesse período? Né? Como é que ela vai pagar? Os bens estão todos restritos, todos bloqueados. Isso, ela vai pegar o quê? Um empréstimo, uma ajuda com a família. Como é horrível depender dos outros. Então, para que você não dependa dos outros, não chegue nesse patamar, nós temos os planejamentos e produtos que dão resguardo ao planejamento montado, que é a pólice, né? Valores financeiros para resguardar de fato esse momento que, além de doloroso, Isso. ele pesa no bolso das pessoas, né? Às vezes existe no mesmo momento os dois tipos de perda, né? Isso. Você perde ali um ente querido, às vezes a pessoa que mantém a família, o pai ou às vezes até a mãe, que é a mantenedora naquele momento, aí tem o sentimento de perda da pessoa querida e ainda vai se ver a questão da perda patrimonial justamente por essa questão, porque a partir do momento que os bens ficam bloqueados numa ação judicial, a família vai contraindo tantas dívidas para ir se mantendo até que isso se resolva judicialmente, que às vezes quando tem a liquidez do patrimônio que estava bloqueado para quitar essas dívidas, o patrimônio às vezes nem vai suprir isso, né? Por falta de um planejamento bem feito. Falta de um planejamento bem feito, falta muitas vezes de um encaixe de um produto também, que a gente tem hoje no mercado inúmeros portfólios que podem ajudar as pessoas, então, mas é a falta do conhecimento. Hoje, inclusive, nós estamos aqui para trazer conhecimento às pessoas. Exatamente, e eu falo sempre aqui, o conhecimento ele liberta. Isso, e as pessoas, e de fato a informação é para isso, né? E muita gente não alcança essa informação. Então lá atrás é cultural nos outros países ter isso, porque a gente tem muito autônomos, a gente já tem pessoas que têm esse embate, né? Nossa, e agora? Agora o Brasil ele era, né, mais estabilidade, mais concursados, pessoas seletistas. Hoje o mundo está virando, está sendo mais PJ. Então eles têm procurado ter uma segurança de patrimônio, porque sabe que vai dilapidar. Quanto é difícil você construir tudo que você tem e ver seus pais construírem também. Isso. E quando eles venham a faltar, nossa, tem aquela empresa, mas como é que eu faço para tocá-la? Tem que fazer um inventário, tem que fazer a sucessão. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. E tem prazo, né, doutor? Isso. Um ponto que eu vejo dessa questão, desse bloqueio cultural, digamos assim, hoje do brasileiro, isso se deve muito a alguns fatores, e um que eu vejo assim, que um dos que são primordiais nessa questão, justamente a dificuldade que vinha da cultura, principalmente cultura bancária anteriormente, a gente até conversou sobre isso também. Eu gostaria que o doutor esclarecesse essa questão de como que essas instituições procediam e como era dificultoso esse recebimento, até muitos casos chegando até a esfera judicial também, e levando muito tempo, muitos anos até para esse recebimento, e quanto isso contribuiu para que fosse culturalmente criado esse bloqueio na mente do brasileiro. É difícil, eu não vou receber, eu não vou fazer porque não vai dar em nada. Quantas pessoas a gente viu passar, as pessoas mais velhas, né, que vieram faltar, a gente falou, mas me falaram que pagou a vida inteira o seguro e agora eu tenho dinheiro para receber. A hora que a pessoa tem o primeiro contato com o banco, e ela já é recebida negada. Não, você não tem direito. Mas como não? Meu pai, minha mãe, meu tio, minha madrinha, meus avós pagaram a vida inteira por esse seguro e agora não vão receber nada? Não tem direito. Mas por quê? E acaba tendo que ingressar com uma ação, às vezes ganha, né, com um bom advogado, ou às vezes, de fato, nem com um bom advogado vai conseguir ganhar. Por quê? Porque de fato não tinha direito. E aí a pessoa pensa, por que eu não tinha direito? Porque esqueceu de olhar as condições gerais. O seguro, ele tem hoje o seguro de vida vitalício e o não vitalício. A gente tem inúmeros tipos de produtos, então você tem que saber e ter conhecimento do que você está adquirindo. Às vezes fez um temporário de 10, 20 anos. Então daqui 20 anos, hoje, por exemplo, eu tenho 30, com 50, eu estaria resguardada. E com 51, não mais. Então, vamos supor que eu adquiri algo temporário com 51, se eu vier a faltar e a minha filha, ou os meus familiares, ou meu esposo fosse ingressar com a ação, ele não ia receber, ele podia contratar o advogado que fosse, porque está nas condições gerais que era temporário por 20 anos. Então, a hora que deu 21 anos, caducou, então não vai receber. Então as pessoas precisam de fato analisar o que está adquirindo. E o banco, ele é vendedor. Ele vai te vender algo, só que ele não vai te falar. Benéfico para ele. Benéfico para ele. Ele não vai te falar o que
o que de fato você está adquirindo. Ah, é um seguro, nossa, que bom. Quantas pessoas compram isso, adquirem por uma simples ligação, mas o que você está adquirindo ali, além de um produto, é um contrato. É chamado de apólice. Aquela apólice é um contrato. Nada melhor do que os bons advogados para analisar aquilo ali. Então não é como comprar um celular, um produto físico. Você está comprando um produto, de fato é um produto, porém ele é condicionado às condições, a um contrato, à lei, ao que está escrito ali. E aí você precisa se resguardar para saber o que é que você está adquirindo. E a gente bate muito nessa tecla aqui, doutora, aqui no nosso Direito Podcast. Procure um profissional da sua confiança. Não faça, não. Ah, é simples. Ah, eu mesmo resolvo. Você não é obrigado a ter esse conhecimento técnico se você não é da área jurídica. Procure um profissional que é da área para te assessorar nessa questão, para que depois você não tenha esse tipo de dor de cabeça que a doutora acabou de reportar aqui, que são casos práticos que a gente vê cotidianamente no direito. E um gasto dobrado, né? Porque é algo que se tornou barato através de uma instituição bancária. Barato que sai caro. Que sai caro porque você vai ter que contratar um advogado, dor de cabeça. Por exemplo, existem produtos mais em conta que são de grupo. E se você faz de grupo, a sua prova vai ter que ser grande, e aí ela é mais burocrática. Se você faz pessoa física, ela é mais fácil, ela é mais acessível, você vai ter um resguardo maior e melhor, e mais rápido muitas vezes. E são essas letrinhas miúdas aí do contrato que fazem a diferença. E que a pessoa que não tem esse conhecimento técnico, nosso ouvinte, o nosso espectador aqui do programa do Nosso Direito Podcast, não tem obrigação de ter também, porque não é a sua área de atuação, mas não tem porquê também você se aventurar nessas questões de análise contratual, de assinar um contrato achando que é coisa simples. Hoje, nada que você vai contratar hoje é simples. Principalmente com um banco que sempre quer levar vantagem. Isso, e com grandes instituições financeiras. Olha o conhecimento que eles têm abrangente, e que numa simples ligação jurídica, você autoriza uma compra e aí depois você vai dizer assim pra gente: nossa, mas ele falou que tinha isso, mas ele me disse isso. Mas com essa autorização verbal na ligação, você sabe que ele está autorizando lá e por trás disso tem um contrato. Então, me encaminha por e-mail, antes de contratar, vamos analisar o que é que de fato eu estou adquirindo, porque você está mexendo com vida. Isso. O seguro é para você ter segurança, né? E aí você acaba achando que tem uma segurança fictícia. Uma falsa sensação de segurança. Porque, na verdade, na hora que vai precisar realmente fazer uso disso aí, a família vai ficar desamparada. Outra questão sobre a questão do planejamento sucessório, doutora, para esclarecer para os nossos ouvintes e espectadores. Como é que pode ser feita essa questão do planejamento sucessório? Obrigatoriamente, todas as partes têm que estar de acordo, ou só a pessoa que vai deixar o patrimônio, ela tem autonomia total para dispor sobre essa questão do planejamento sucessório, ou todas as partes envolvidas têm que estar de acordo? Como é que funciona isso para os nossos ouvintes entenderem melhor? Nós temos aqui inúmeros tipos de planejamento sucessório, né? Algumas pessoas que têm um conhecimento, às vezes, que já foi buscar um advogado, sabe que existe hold patrimonial, não é só hold que vai proteger ali seus patrimônios. Não é a única forma de planejamento sucessório. Planejamento sucessório, igual eu disse, a gente tem a parte... E em muitos casos nem a mais eficaz, né? Diga-se de passagem. Com certeza, às vezes você tem ali pessoas que têm inúmeros bens, fazenda, bens semoventes, que é o gato que está na fazenda, outras pessoas têm imóveis, outras pessoas têm investimentos e dinheiro líquido e não tantos imóveis. Então você de fato tem que sentar com o cliente, analisar a situação, é personalizado, é situação por situação, não é porque o meu amigo fez uma hold que eu vou também fazer uma hold. Cada caso é um caso, cada construção familiar tem a sua. Então, por exemplo, às vezes você pega um cliente que tem um inventário da avó dele, que os pais já vieram faltar, que está nas costas dele, que nunca fez o inventário, né? Comum. Então a pessoa não inventariou, foi deixando passar, nunca fez o inventário, tem lá. Então às vezes esse você vai ter que sanar dali para trás e dali para frente outro tipo de planejamento. Então tem vários tipos. A maior dúvida que eu recebo hoje é do patriarca. Às vezes o pai ou a mãe fala assim: nossa, mas eu vou fazer esse planejamento de sucessão e meus filhos vão poder vender tudo.
né? Não é assim, né? Então, a gente tem vários tipos de planejamento e várias cláusulas. Às vezes você já faz a sucessão ali para diminuir o quê? Impostos. Tudo que a gente está organizando é para ter menos custos no pós-morte, que é a hora que mais vai pesar, na hora de dividir. O planejamento sucessório está diretamente ligado a um planejamento tributário, justamente para essa redução dos impostos. Redução de impostos e outra coisa, evitar litígios. Porque o seu irmão, a sua família, ela é muito unida ali nas festividades, naquela parte da boa convivência. Mas a hora que pesa o que eu devo pagar, as custas, ou vai dividir patrimônio, interfere o marido, interfere a mulher do seu irmão, interfere tantos terceiros. Um sobrinho, uma vez que o pai faleceu. Uma vez que o pai faleceu. Justamente interfere, tem inúmeros terceiros. E tem menores, e a gente tem toda uma complexidade para fazer esse planejamento. E aí o que acontece? A gente vai começar a ter embate, a ter litígios, brigas, desgastes. Quem já passou por um inventário sabe quanto é desgastante. Irmãos que param de se falar por não conseguir entrar naquele consenso. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um apego patrimonial daquela casa, não quer vender de jeito nenhum, mas o outro já vê que o custo está muito grande para os irmãos assumirem, que o melhor vai ser vender, dói, mas vai ter que vender, vai ter que desapegar, e aí essa discussão lá na hora, ela vai postergar, ela vai ter um gasto judicial, e se os pais já tivessem organizado, a família organizada, se atentada a isso, talvez seria uma diluição ali de cada um ficar com uma cota com patrimônio, melhor, e a gente tem cláusulas para resguardar. Um dos planejamentos que a gente mais faz é aquela questão, minha filha vai casar, meu filho vai casar e eu tenho os bens e eu não quero que possa acontecer do marido influenciar a vender aquele único bem ou aqueles tantos bens ou empresa que gera o sustento da família. Então, o que a gente faz? A gente faz a divisão, mas a gente põe o usufruto dos pais. Não vai ser vendido sem autorização do pai, do patriarca, da família, da mãe e vice-versa. Então a gente consegue ter cláusulas protetivas que geram essa segurança. Então, e só para complementar essa questão desse exemplo, desse último exemplo que a doutora deu, teria alguma forma de restringir essa venda posterior, pós-mortem também, ou não existe essa possibilidade? Existe até terceira, quarta geração. A gente escuta muito, né, aí nas mídias. Nossa, o patrimônio está resguardado, até meu neto não vende a fazenda. Até o meu bisneto, né? Muitos herdeiros fazem isso para não dilapidar patrimônio. E não dilapidar, por exemplo, a empresa que gerou o sustento da família a vida inteira. O patriarca demorou 40, 50 anos para construir essa empresa. E às vezes o herdeiro, ele não tem aquela visão de que aquilo lá que é a fonte de renda do padrão de vida que ele leva. Se ele ganhou um carro, tudo aquilo lá veio da empresa. Às vezes é um filho que não está muito ligado à administração, que está em outra área, e a pessoa, a hora que ela recebe, ela não sabe o que fazer, a primeira coisa é, vou vender, vale muito. Só que ele não vai ter a recorrência, que era o que a empresa gerou, que manteve toda a família, a vida toda, os avós, os pais, os filhos. Então ele cria essas cláusulas para resguardar até o sustento deles no futuro, onde às vezes ali naquele primeiro momento ele não entende, mas lá na frente ele vai entender o porquê herdar aquela estrutura, aquele patrimônio sem poder vender. Bacana. E assim, a gente bate muito nessa tecla. Não se iluda, tá? Isso aí não é privilégio de quem tem patrimônio milionário, não. A doutora até usou um exemplo agora aqui, falando de, às vezes tem uma casa só, né, doutora? E vai os irmãos, às vezes 2, 3, 5 irmãos, e vão brigar por causa de uma casa. Então, assim, não é porque tem um patrimônio menor que não cabe um planejamento sucessório. O planejamento sucessório, ele cabe em qualquer grau de patrimônio. Tem patrimônio? Então cabe um planejamento sucessório, um planejamento familiar aí. Então, não se iluda achando que uma casa só... vou até contar um exemplo prático aqui. Teve um cliente nosso, uma casa, valor até baixo, porque era uma casa num setor um pouco mais afastado, e o nosso cliente, que até queria abrir mão, porque ele já tem uma condição financeira um pouco melhor do que os demais irmãos, queria renunciar a parte dele para os demais irmãos, só porque tinha um irmão que morava na casa e não aceitava sair, não aceitava vender, e tinha outros 2 irmãos que queriam a cota parte deles de qualquer forma, pois não tinha menores, não tinha incapazes e foi para uma briga judicial. Por quê? A partir do momento que é litigiosa a partilha,
Porque se não tem menores e incapazes, você pode fazer extrajudicialmente, que é muito mais barato, muito mais rápido e menos oneroso para todo mundo. Em contrapartida, mesmo não tendo menores e incapazes, uma vez que não há consenso entre os herdeiros legítimos, vai ter que... Tem discussão? Quem que vai dirimir essa discussão? Quem que vai decidir? Quem que vai resolver essa discussão? Poder Judiciário. Essa ação foi para o Poder Judiciário, já se arrasta aí há longos 7 anos, porque o outro irmão tomou partido, o outro tomou partido do outro, tem 2 irmãos que não se falam, não falam mais com os outros irmãos desde quando ingressaram com essa ação. Pensa, irmãos que não se comunicam mais, e não é um patrimônio, vamos dizer assim, tá brigando por milhões. Não, tá brigando aí por pouca coisa. E um desgaste que poderia ter sido evitado. Então, assim, eu concordo quando a doutora fala que essa questão desse planejamento prévio poupa não só a questão patrimonial, mas a questão sentimental, a questão de relacionamento entre as partes, entre mãe e filho. Tem um outro caso também, prático mesmo, que foi vivenciado no escritório. Filhos que não conversam com a mãe mais. E o inventário está se arrastando, não deixa a mãe... Eu acho isso um absurdo, porque assim, a pessoa que é adulta, ela pode tomar as decisões por conta própria e ela arca com as consequências das suas decisões. Agora, uma das filhas proibiu os netos de 4 e 6 anos, a avó de ver os netos. Cara, isso é uma falta de humanidade. Na minha concepção, assim, que eu tenho filhos pequenos, eu acho isso uma falta de humanidade de uma forma tão grande, porque assim, o que os netos têm a ver com a briga dela com a mãe? Uma coisa é ela não querer conviver com a mãe, ela não querer ver a mãe. Cara, ela é adulto, tudo bem. Ela faça as escolhas e arca com as consequências das escolhas. Agora, proibir os netos de ver a avó, cara, essa é uma falta de humanidade grande demais, assim, chega a ser uma maldade mesmo no coração, né? E eu falo, eu escuto muito assim, mas não vou fazer não, porque a minha família é muito unida. Porque a minha família, a gente não tem, não, eu e meu irmão, nós somos assim, a gente concorda com tudo, mas porque nunca passou por um evento. E na hora que de fato passa... Não teve o gatilho. Eu falo muito isso, gatilho emocional. Isso, e aí você só vai ter se você tiver passado, ou visto a sua mulher ou o seu esposo ter passado na família dele e ter enfrentado a dificuldade, ou na sua família ou na família de alguém. Agora, se você nunca teve, é o menor dos mundos, né? E você vai ouvir falar. Então, hoje a gente tem que falar disso, porque a gente tem que mostrar a nossa experiência, a nossa vivência. Todo dia chega um caso pra gente que as pessoas, nossa, a gente vivia tão bem, mas a partir de hoje a gente não se fala mais. Reuniões com um irmão, depois que ele vai embora, tem que marcar outro no período da tarde, para não encontrar, olha que absurdo, né? Por questões financeiras, patrimônio. Então, assim, existe de fato o desgaste. Muito grande. Pouco a gente fala assim, tem um patrimônio, só tem uma casa ou um automóvel. Aquela casa que todos moram muitas vezes e estava no nome da mãe, ela vem a faltar, ou só um mora, que é o que tem condição financeira um pouco mais baixa, e os outros não dependem daquilo, a hora que vier a faltar, eles vão falar, a gente vai vender a casa, ou você vai pagar o aluguel da casa. Mas aí a sua realidade não condiz, você vai ter que passar a pagar um aluguel para os seus irmãos, porque você está usando a casa e você não quer vender. Ou você vai ter que ter dinheiro para comprar a parte de todos, enfim, a guerra começa ali. E esse desgaste emocional, ele quando envolve dinheiro, eu vou falar para você, isso eu falo porque a gente tem visto isso na prática. Um exemplo pequeno com seus amigos, né? Quando pega um empréstimo, fala assim, me empresta um dinheiro ali para eu comprar um negócio que tá faltando, você empresta... Quer perder um amigo? Só emprestar. Só emprestar dinheiro. Justamente, quantas pessoas, né, nunca passaram por essa situação. E eu falo muito assim, doutora, essa questão dos gatilhos emocionais. Pessoal, vou dar um exemplo assim, bem grosseiro mesmo, mas para que o nosso ouvinte, o nosso espectador possa entender. Questão de assalto, a reação de assalto. Mas se eu for assaltado, eu não vou reagir. Eu não... Cara, você já foi assaltado? Então não fala aquilo que você não sabe, porque na hora do impulso, do instinto, a emoção que vai definir... Você não sabe como vai ser a sua reação no momento de um assalto.
E eu conheço várias pessoas que falavam exatamente, se eu for assaltado eu não vou reagir, e na hora reage ao assalto, corre o risco de vida, coloca algum familiar que está próximo, às vezes está com um filho e reage justamente para tentar proteger o filho, coloca o filho mais em risco ainda. Eu tenho um exemplo prático disso, né? Eu sou mulher, mais tranquila, tal, eu estava caminhando no parque e minha mãe foi assaltada do meu lado. Na época tinha aquelas câmeras digitais, né? Ela estava com uma no braço e estava envolto, né, com aquela correntinha. E aí o rapaz passou de bicicleta e puxou. Só que na hora que ele puxou, ele derrubou ela. E ele tava de bicicleta, ele ficou tentando puxar e arrastando ela. Eu fui pra cima pra bater no cara. Eu lembro que eu tava de chinelinho, eu tirei. Impulso. E eu fui pra bater no cara. O cara era enorme, alto. E eu sequer pensei no risco. Não analisou nada na situação, né? Nada. Então a gente vai pra cima. E assim, graças a Deus ele soltou. Minha mãe ralou no asfalto, machucou. Mas eu não pensei duas vezes. Depois que passa, a gente fala, que loucura. O que eu fiz? Né? Que loucura. E não era porque ela não queria soltar, é porque estava no braço. E prendeu no braço, não estava na mão segurando. E assim, que loucura. Mas a gente vai pra cima mesmo. E a gente não pensa duas vezes. Então a gente não sabe a reação que a gente vai ter. A gente não sabe o que a gente vai se dispor com qualquer outra pessoa, principalmente dinheiro, porque o que acontece com a questão do dinheiro? É o que te mantém hoje o mínimo de dignidade para você comer, para sua família. Então, às vezes você vai se dispor assim, com os seus familiares para poder manter o seu padrão de vida. E a hora que vai começar, e nem todos têm o mesmo padrão de vida. Pode ser que aconteça? Pode. Não. Mas o normal é cada um ter um padrão de vida. Um ser solteiro, o outro ter filho e ter um custo de vida mais caro. Então, as necessidades são distintas. E eu usei esse exemplo de reação do assalto justamente porque você também não tem autoridade, se você nunca passou por uma questão de perda familiar, onde obrigatoriamente será aberta uma sucessão patrimonial, como que será a sua reação em relação a isso? Porque uma vez que você já passou, você pode falar, eu já passei por isso e foi tranquilo, a minha convivência com os demais herdeiros foi super tranquila, a gente teve uma convivência mas se você não passou por isso, você não pode partir para o mundo da ilusão ou da hipotética. Eu imagino que vai ser assim, vai ser tranquilo, eu me dou bem com todo mundo, a gente não funciona dessa forma, né, doutor? A gente sabe que em vida a gente consegue ali dividir e fazendo mês a mês uma pequena parte do seu planejamento. Outra coisa é a hora que vem a fatalidade. Uma paulada total, né? É total, porque você precisa de um advogado, o advogado vai responder por tudo aquilo ali, ele precisa fazer. Você não consegue inventariar sem um advogado, que seja no cartório para poder assinar para você, que seja judicial, você vai precisar do colega. Você vai ter os gastos ali das despesas imediatas, o funeral que já... Dependendo do patrimônio ali, o imposto chegando até 8%, que é pesadíssimo. Cada região um valor. Então, assim, a custa cartorária, cada região hoje está um valor e tem cartórios que estão cobrando valores surreais de taxa. Então, fora o imposto, você tem o custo, né, do cartório, o custo do advogado. Exatamente. E muitas vezes você tem que ingressar com uma ação judicial, que aí para poder vender um bem, né, gente? Mas eu vendo o bem e pago as custas. Mas também depende da autorização judicial para isso. Depende da autorização judicial para você ter que vender o bem. E aí a gente fala, né? Eu gosto de falar de dilapidação de patrimônio, né? Você tem aquele bem, você vai ter que vender ele e vender rápido. Você vende que jeito? Barato. Bem abaixo do preço do mercado. Bem abaixo do preço, porque se você precisa vender rápido, você acaba vendendo barato e perdendo dinheiro. Então, assim, dói. Você vê, às vezes, vender um valor abaixo de 30, 40 mil do valor real que ele custaria, até menos, porque o mercado não tá fácil, a gente sabe disso, né? Então, depois do Covid, a gente viu o reflexo, né? Então, não tá fácil essa questão de você se organizar. E aí você acaba perdendo aquele seu único patrimônio, ou quem tem tantos patrimônios, perder parte dele desvalorizada, porque precisa de dinheiro, liquidez imediata. E hoje, que seja quem tem muito dinheiro ou quem não tem tanto dinheiro, hoje você não tem dinheiro parado. Dinheiro parado
não é investimento, você não tem retorno. Então, muitas vezes, você não tem aquela liquidez imediata. Dinheiro parado, você está perdendo dinheiro. Aquela liquidez que a gente fala é ter dinheiro na conta, assim, ó, eu preciso de tantos mil para amanhã. Pagar uma guia. Que seja 5 mil, 3 mil, que seja 10, 15 ou até 1 milhão. Você não tem aquele dinheiro imediato de hoje para amanhã, é só você refletir, de hoje para amanhã. Quanto mais patrimônio, mais caro vai ser. E quando menos, mais. Você vai ter 3, 5 mil de hoje para amanhã para poder pagar uma guia. Então é complicado. Pagar o advogado que não vai atuar nessa área, né? Sem ali pelo menos uma entrada, né? Então é complicado. Cada vez menos recorrente aí os advogados que atuam lá de sucesso, né? Então a gente volta a reforçar. Procure um profissional da sua confiança. Analise a situação, sai muito mais barato essa análise prévia e esse planejamento prévio do que qualquer tipo de sucessão posterior. Vamos fazer uma analogia aqui. Quando você vai no médico, né? Aí você vai só para fazer um check-up. Você descobre uma coisa ou outra, você vai cuidando daquilo. E a pessoa que nunca vai no médico e já está passando muito mal e vai lá, às vezes, se tivesse procurado quando você começou com aquele espirro, você ia só tomar um remedinho. Agora, quando você já está com uma tosse mais agravada, pode ser uma pneumonia que você vai ficar internado e aquela internação vai te gerar ali 1 semana, 10 dias até você melhorar, você está parado, sem trabalhar, gastando, às vezes particular, às vezes público, mas você tem um gasto e você está deixando de trabalhar. Você está deixando de ganhar. A mesma coisa. Às vezes, lá no começo, você faria algo para evitar o pior. No embate, na hora que você lida com a realidade, tudo vem maior. Isso. Então, você precisa sanar. É o diagnóstico, né? O que nós, advogados, fazemos é diagnosticar o cliente e ir tratando aos pouquinhos até que, quando acontecer fatalidade, já está tudo organizado. Já está dividido, às vezes até forçar o cliente a fazer uma poupança ou adquirir um produto que hoje do direito securitário nós temos, adquirir algo que você vai pagando um pouquinho ali e lá na frente você vai ter um montante. Se vier a faltar você ter uma indenização, para que serve aquela indenização? Paga a porcentagem de inventário. Tanto a parte de honorários quanto a parte de custos, impostos. Pagar todo aquele complexo que você não tinha o levantamento de dinheiro ou que você teria. E não vai precisar dilapidar o patrimônio para isso. Não vai precisar dilapidar, que seja venda de um carro, ou que seja tirar seu dinheiro do investimento, ou tirar da sua reserva que você estava guardando talvez para fazer uma viagem e ter que gastar todo aquele dinheiro. Não. Aí você se organizou e hoje você tem um montante financeiro que você vai receber de forma indenizatória. E é o direito securitário, ele te oferece isso, né? As cláusulas desses produtos, ele é indenizatório, então não vai ter tributação do dinheiro que você vai receber, diferente de uma previdência, por exemplo. Então você recebe um montante indenizatório, aquele dinheiro é todo seu, sem ter que tributar, é seguro de vida, e aí você vai conseguir ter a integralidade do valor para poder pagar o que você precisa. Bacana. Nessa parte securitária, explica para os nossos ouvintes espectadores como é que funciona no caso quando existem menores. O prêmio já vai ficar disponibilizado para quem ficar como responsável, seja o genitor ou a genitora que ficar como responsável desses menores, ou esses menores terão acesso à apólice, ao percentual desse prêmio que ficou destinado a eles só quando eles atingirem a maioridade? Como é que funciona essa questão? Como que funciona essa questão? Depende muito do contrato e da empresa contratada. Tudo depende, né? Por exemplo, quem faz um apólice de seguro internacional é totalmente diferente da nacional. Hoje a gente tem a SUSEP que ela tenta regularizar, mas cada empresa tem seu poder de barganha na hora de vender seu produto. Entendi. Mas a maioria das vezes você tem um beneficiário, o menor não vai ter acesso, né? Ele vai ter. A gente tem vários tipos de produtos, né? Às vezes tem um ali que ele vai receber e aí vai ter que ser por contrapartida de recibos. Paguei a escola, vai saindo dinheiro, vai recebendo um ressarcimento. Um ressarcimento para poder pagar a escola da criança. Então, está resguardando os custos que ele tem com educação. Ou, às vezes, vai para a pessoa daí receber um montante, aí uma pessoa talvez com um pouco mais de experiência financeira, ela vai investir aquele valor que vai gerar frutos, que aqueles frutos vai pagando as demandas da criança. Né? Então, mas ele vai ter direito a todo aquele montante. A questão do inventário,
o beneficiário, a questão da apólice do direito securitário, do produto, ele não vai para inventário. Então, vamos supor, eu tenho um filho mais velho e um mais novo, eu quero deixar 100% para o mais velho, porque eu sei que ele já tem expertise para poder cuidar. Você pode deixar 100% para o mais velho, ele vai receber todo aquele montante e ele vai cuidar do dinheiro para o mais novo, né? A gente vincula isso no planejamento acessório também para ele não gastar tudo e ter o recibo, enfim. Ou você pode deixar 100% para sua esposa. Ah, mas a apólice não deveria estar no inventário? Não, porque a gente ela não inventaria. Ela não entra no inventário. Perfeito. Então você deixa para quem você quiser. Às vezes a sua mãe, né? Às vezes eu falo assim, nossa, mas minha mulher gasta. Se ela receber esse dinheiro, eu já escutei. Ela torra tudo. E aí meus filhos vão ficar sem nada. Então às vezes a sua mãe ou seu pai vai ser o beneficiário, porque você sabe que ele vai gerir aquilo ali para os filhos. Ou você pode também deixar 100% para os filhos, porque você não sabe quando você vai vir a faltar, vai que eles estão maiores, ele já pega aquele dinheiro, compra um carro, abre uma empresa, é um dinheiro indenizatório maior do que o que você paga. Então lembrando, a indenização é sempre maior do que você paga. Não é estou pagando para ter, eu tenho que quitar uma prestação. Não, você paga para ter uma indenização maior, então você paga sempre menos e a indenização que você vai receber, ela é maior. Então, quero deixar para os filhos menores, eu tenho um de 3 e um de 5, se eu vier a faltar amanhã, eles vão receber, mas aí vai ter que ter o tutor, o curador, quem vai ser o genitor para poder receber, e aí dependendo do que está lá nas condições gerais. Normalmente fica previsto. Alguma empresa até pede, vai pedir, na verdade, a maioria delas vai pedir uma documentação que você prove que você é tutor daquelas crianças para você poder receber aquele valor. Bacana. E algumas empresas travam de fato o recebimento, vamos pôr aqui 500 mil, meio milhão, 500 mil, ele vai pedir sempre lá, que é da escola, para resguardar, porque a própria empresa consegue resguardar a educação dos filhos, para não gastar, até ele fazer 18 anos. Então, entenda que esse valor é destinado à educação até fazer 18. Quando ele fizer 18, se sobrou dinheiro, se ainda tem dinheiro, aí sim eles vão ter acesso a 100% do valor, sem contrarrecibo. Perfeito. Bacana. Isso é interessante fazer, porque os nossos ouvintes estão sempre questionando e demonstrando dúvida nesse sentido. Já nessa questão, isso a gente falou muito até agora aqui, mas direcionado mais para a pessoa física. Sim. Mas para os nossos, a gente tem muito ouvinte que é empresário, que é empreendedor, e só para a gente abordar também, nosso tempo já está um pouco avançado aqui, mas vai dar tempo da gente abordar isso aí também, a questão desse planejamento patrimonial para a pessoa jurídica, ele é feito, pode ser feito, como é feito, só para esclarecer um pouco. Pode ser feito, é inteligentíssimo fazer, né? Nós também temos vários. Porque a gente vê muitas empresas que quebram justamente por essa questão, na hora da sucessão da pessoa física, a pessoa jurídica é que vai pagar o pato, né? Isso, então assim, por exemplo, nós temos produto também, que eu adoro falar dessa parte como empresária, né? Que eu acho que todo mundo quer um resguardo jurídico, não só eu como pessoa física, mas também como pessoa jurídica. Existe você poder fazer uma apólice onde você vai deixar um dinheiro, e esse dinheiro você alterar o contrato societário lá dos sócios e vincular aquela apólice para deixar para os sócios, para a empresa, porque, convenhamos, vamos colocar aqui 2 sócios, um vem a faltar, o que vai acontecer? Ele vai ter que comprar a cota ou vai ficar para os herdeiros, que às vezes você vai querer vender para terceiro, você não tem dinheiro para comprar aquela cota à parte. E não quer esse terceiro que entra. E não quer o terceiro que entra, e às vezes não quer nem o familiar que vai entrar. Você não quer ninguém ali, você não quer que ele vende para um terceiro, você não quer o familiar, porque quando você escolheu o seu sócio, você escolheu porque era ele. Por uma questão de expertise, de afinidade, uma série de fatores. Então você escolheu ele. E ninguém pensa que o seu sócio pode morrer ou que você mesmo pode prejudicar o seu sócio, enfim. Então nessa hora a gente faz essa apólice cruzada que a gente fala de ambos os sócios. Se um vier a faltar, o outro recebe, se vice-versa. A empresa vai receber esse valor financeiro. Para quê? Para resguardar aquela cota e você poder comprar, adquirir. E aí, eu gosto de falar que aquele contrato social lá atrás, que está lá escrito assim, às vezes 10 mil, 5 mil, ele talvez não é a realidade da empresa, porque a empresa existe o valuation. E quando você vai colocar na ponta, quanto vale a minha empresa? Lá na época era 10 mil no contrato social. As cotas sociais. As cotas sociais de cada um. Mas hoje a empresa tem 20 anos, 10, 15 anos.
quantos clientes você tem, qual a rotatividade, o faturamento. Esse crescimento da empresa, ele passa a valer uma fortuna. Às vezes, eu tive um caso, a parte valia 30 mil, e aí foi passar a valer milhões. A pessoa não tinha dinheiro, ela ia ficar vinculada àquilo ali a vida inteira, até na necessidade de falar assim, não quero mais tocar a empresa, eu quero vender a minha parte. O outro não vai conseguir comprar pelo preço que ele vai querer vender. E aí, a hora que ele vender para terceiro, às vezes desanda tudo, porque não converte as ideias, e aí você passa entra uma pessoa com filosofia diferente, com mentalidade, sim, mindset você totalmente perde diferente. a vontade de trabalhar naquele ambiente, né? Aí você vai perder tudo aquilo ali que você construiu, que gerava receita, e às vezes quebra o seu negócio. Não fazer o planejamento empresarial, você quebra a sua empresa. Outra coisa, veio a faltar, imagina a folha de pagamento de vários funcionários, ou que seja da sua lojinha ali com 1 ou 2, você vai ter que pagar a rescisão dele se não tiver dinheiro em caixa. Então você precisa fazer o planejamento para não quebrar o seu negócio, que seja para ficar para a família, que seja, né, a gente senta com o cliente para saber os objetivos dele, mas tem a necessidade. Perfeito. É um mar de infinidades aí, né, doutora? Essa questão do planejamento sucessório. E que a gente tem solução, né? E sempre tem uma solução. Então, por isso que a gente fala, procure um profissional da sua confiança, procure saber, procure conhecer, tire esses preconceitos e esses bloqueios que você tem na sua mente. Ah, é caro, é difícil, não dá certo, não vai resolver, não vou receber. Isso são crenças limitantes que só atrapalham a você tomar uma iniciativa, porque eu falo muito isso também, doutora. Às vezes a nossa omissão é pior do que uma ação mal feita. Com certeza. Então, às vezes, você se omite nessas questões de procurar saber, de procurar conhecer e toma decisão pautada naquilo que você acha. Para com achismo, né? A gente não precisa de achismo. Procure saber. Não custa nada, né? Eu falo assim. Nem procurar saber. Procurar saber, ver, verificar. Sentar com um profissional de fato, que às vezes o Google te entrega ali o que não é real, né? Exatamente. Ou uma parte que não condiz com a sua realidade também. Porque não é que o Google está falando errado, mas ele não está falando o todo. Porque um profissional da sua confiança, um profissional que tem expertise na área, ele vai analisar todo o contexto, seja numa sucessão, num planejamento sucessório familiar, no âmbito da pessoa física, seja num planejamento sucessório no âmbito da pessoa jurídica, de uma empresa. Isso, e a condição de pagamento. Então, às vezes você vê assim, nossa, a minha empresa está faturando ali 10 mil por mês, ou às vezes eu estou recebendo, né, eu gosto de falar assim, de receber, eu recebo 10 mil por mês, mas eu tenho 2, 3 filhos, eu tenho uma família enorme, eu gasto quase tudo. Então, o seu poder de pagamento por um seguro, às vezes, ou por um planejamento, ele é menor. E às vezes tem uma outra pessoa que recebe o mesmo tanto, mas tem uma família menor, ou às vezes nem é casado. Um gasto menor. O gasto é menor. Né? Tem capacidade de fazer um seguro melhor, um investimento melhor. E até investimento. Então vai sobrar, a gente vai instruir, vai sobrar dinheiro até para investir. Exatamente. Que na verdade é uma cadeia, né, doutora? Se faz um planejamento para resolução tanto do momento quanto do futuro, porque a partir do momento, principalmente PJ, a gente vê muito, eu tenho muitos clientes aí que a gente tem batido muito nessa tecla. Às vezes um planejamento sucessório, ou um planejamento tributário, no caso, o que eu tenho visto de clientes meus, empresários, que têm pagado imposto indevido, que não é para ser pago, às vezes pela questão do enquadramento dele, pela questão de uma série de fatores dentro da empresa dele, está pagando imposto, então às vezes tem dinheiro a ser restituído. E são 2 pontos: você parar de pagar daqui para frente um imposto que não é devido para a sua empresa e ainda ter direito à restituição, pelo menos parcial, porque dependendo do prazo, parte já está prescrito, mas pelo menos uma restituição parcial disso que você já está pagando há tanto tempo, indevidamente. Então, assim, o planejamento hoje, principalmente, não só pessoa física, mas pessoa jurídica também, ele é primordial para uma série de fatores. Então, procure um profissional da sua confiança, procure entender melhor, conhecer melhor, você que é empresário para a sua empresa, e você que tem patrimônio como pessoa física, tem fazenda, tem imóveis de aluguel, às vezes tem uma casa só e quer resguardar os seus filhos de uma briga futura e um desgaste emocional, onde a família vai se afastar, vai comprometer a convivência.
Eu falo isso, uma expressão que eu uso muito para os meus clientes aqui. O nome disso é responsabilidade afetiva. Você precisa ter responsabilidade afetiva com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos que vão ficar quando você vier a faltar. E aí você, por uma questão omissiva sua hoje, quando você ainda se faz presente, você vai ser responsável por uma situação totalmente desgastante e que pode sim ocasionar esse afastamento dos filhos com a mãe ou dos filhos dos irmãos entre si. Então, assim, é uma questão mais de mudar a cultura mesmo, né, do brasileiro em relação a isso. Tem algumas culturas que nós temos, vamos pôr como exemplo o seguro de vida, né? Acha que se fizer seguro de vida vai morrer logo. A pessoa fala assim, mas eu não quero deixar dinheiro pra ninguém, eu tive que batalhar. Mas não é só isso, por exemplo, a gente não faz seguro de carro? Isso é embutido, a gente não tem coragem de tirar o carro da garagem se o seguro não tiver ali pago em dia. Porque se você não pagar em dia, o que acontece? Normalmente, o dia que você não está pagando, atrasado, que vai acontecer alguma coisa. Você vai ter que assumir a bronca. A mesma coisa em vida. Então, como que você paga o seguro de carro e muitas vezes a sua vida, que vale muito mais? Porque é você que trabalha, é você que às vezes fica doente e sabe que você não tem a mesma produção diária. E você precisa desse resguardo. Hoje a gente tem inúmeras coisas aí. A gente tem, até quando você não pode trabalhar, você recebe um valor mensal para o sustento da família, enfim. Então a gente precisa se organizar, que seja pessoa física, pessoa jurídica, né? A gente precisa se organizar, planejar. Hoje a vida, o Covid veio para isso, né? Para mostrar o crescimento exponencial dos planejamentos vieram do Covid. Quantas pessoas, sócio veio a faltar, meu Deus, e agora? Ou o pai ou a mãe, e desestruturou toda a família de uma forma assim da noite pro dia. E pandemia, a questão pandêmica é um estudo que de tempos em tempos vai voltar alguma doença. Então a gente tem que se precaver. A gente nunca sabe o dia da manhã quantas pandemias a gente já passou. Não tensas igual ao Covid. Mas pode não acontecer. Nessa proporção, mas pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer a qualquer momento e a gente precisa estar resguardado para quando vier um Covid a gente conseguir enfrentar de forma organizada, né? E eu falo muito isso. Tudo que é hoje bem sucedido, tudo que é bem executado, teve um planejamento. Então, nada mais apropriado do que um planejamento sucessório, um planejamento tributário, um planejamento familiar, para que você possa resguardar todas as áreas da sua vida. Então, procure um profissional da sua confiança. Já queria deixar, já entrando aqui para a gente finalizar o programa, agradecer mais uma vez a doutora Andressa pela participação, por ter aceitado o nosso convite, parabenizá-la mais uma vez pelo Dia da Mulher. Doutor, eu já aproveito para se despedir, dar as suas considerações finais e informar os nossos ouvintes e espectadores onde eles podem estar encontrando a doutora aí nas redes sociais. Nas redes sociais, meu Instagram, o meu arroba, né, é Andressa RP, Andressa com 2 S, RP. Né? Ali a gente dá algumas dicas, a gente posta o nosso dia a dia, Bacana. A gente posta depoimentos de clientes, né, que falam, traz um pouco da realidade e agradecer a oportunidade de estar aqui falando, trazendo informações que muitas vezes as pessoas não têm acesso. Né? Legal. É o que a gente sempre fala, o nosso Direito Podcast ele tem uma função social, trazer para os nossos ouvintes, os nossos espectadores, as informações e os direitos que você tem e às vezes nem sabe que tem. Então, continue nos acompanhando nos próximos episódios, todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã. A gente está aqui sempre com convidados especiais, como hoje a doutora Andressa está aqui conosco, aceitou o nosso convite. E mande no meu Instagram, Pedro Neto ADV, sugestões de convidados que você quer ouvir aqui na bancada. E nós entraremos em contato com esses convidados que vocês estão sugerindo a nós, para estarmos conversando aqui na bancada sobre assuntos diversos aí da área jurídica, para estar esclarecendo aí para você que é nosso ouvinte fiel, nosso espectador aí que está sempre nos acompanhando no nosso Direito Podcast, os assuntos que você tem alguma dúvida. Pedro Neto ADV, mande lá as suas perguntas, mande as sugestões de convidados. E mais uma vez, parabéns a todas as mulheres que nos acompanham aí. Feliz Dia da Mulher. E que vocês possam aproveitar o dia de vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Baixe o nosso aplicativo na Play Store e pega a Rádio XYZ para todo lugar que você for. Baixe agora mesmo. Rádio XYZ. Rádio XYZ.
você